Fala galera, professor André na área, sejam muito bem-vindos ao Texto 21 e eu estou gravando esse vídeo especialmente para o pessoal do 8º ano da Escola Evangélica Vicente Costa, ok? Dando seguimento aí ao nosso conteúdo que na verdade, para você que está assistindo, né, que é do 8º ano, ainda está dentro do âmbito de revisão, ok? Porque a gente já falou sobre esse conteúdo no 7º ano e a gente está somente, a gente está aqui apenas fazendo uma revisão geral, ok? A gente vai aprofundar isso mais lá para frente de novo, ok? Porque, na verdade, essa parte dos estudos gramaticais, ela nunca vai abandonar a gente. A gente sempre vai precisar saber o que é um sujeito, o que é um predicado, a gente sempre vai precisar saber de transitividade verbal, então essas coisas nunca vão abandonar a gente, certo? Enquanto você for estudante, enquanto você estiver estudando, seja na escola, seja na faculdade, seja para um concurso, esses aspectos gramaticais da língua portuguesa, eles vão estar sempre contigo, sempre te perseguindo aí, certo? Mas, se você se adiantar, você pode persegui-lo agora, e aí depois ele foge de você, né? Porque você vai ser um monstrão da gramática aí. Então vamos lá, gente. A gente falou na aula passada sobre frase, oração e período, certo? E eu disse para vocês que a gente ia enfocar, né? A gente ia enfocar agora no que diz respeito aos termos da oração, né? Então, basicamente, a gente precisa entender que uma oração ela vai se dividir em duas partes, certo? Não são todas, absolutamente todas as orações que têm essa divisão, mas a maioria sim tem essa divisão, a maioria tem esses dois termos, ok? Um a gente chama de sujeito, vocês sabem disso, e o outro a gente chama de predicado, certo? Desde já, antes mesmo de conceituar o que é sujeito, o que é predicado, antes mesmo de conceituar cada um, tá? Deixa eu te falar que numa oração não existe absolutamente nenhum termo, certo? Nenhuma parte da oração vai ficar ausente desses dois termos aí, essas duas partes, certo? Então, eu achei um termo aqui, professor, ele não está nem no sujeito nem no predicado. Não existe isso, tá? Ou vai ser sujeito ou vai ser predicado. Ou vai fazer parte do sujeito ou vai fazer parte do predicado. Não tem como um termo não fazer parte de nenhum dos dois, certo? Também não existe, ok, a possibilidade de você ter um termo que faça parte das duas coisas ao mesmo tempo. Que esteja dentro do sujeito e esteja dentro do predicado ao mesmo tempo, certo? Não é possível. Então, significa dizer o quê? Que numa oração, tudo aquilo que não é sujeito é predicado. E tudo aquilo que não é predicado é sujeito. Entenderam? Ok? Então, o que é cada um? Vamos relembrar aí. Sujeito é aquele termo da oração que vai representar o ser sobre o qual eu estou dando uma informação. Certo? Então, quando eu digo, por exemplo, né, o professor iniciou a aula, certo? Existe um termo aí nessa oração, é uma oração porque tem um verbo que é iniciou, certo? Uma frase verbal com um único verbo só, então é uma oração, certo? Então, o professor iniciou a aula. Nessa oração existe um termo, certo? Que representa o ser sobre o qual estou dando uma informação, que no caso aí é o professor, percebe? Então, o professor aí seria o sujeito. E o que é o predicado? O predicado é justamente a informação que eu dou sobre o sujeito. Então, percebe que um conceito reclama o outro. Quando eu falo de sujeito, quando eu vou conceituar sujeito, quem é que eu menciono? Eu menciono o predicado. E quando eu vou conceituar predicado, quem é que eu menciono? O sujeito. Observa. O que é o sujeito? É o termo da oração sobre o qual eu dou uma informação. Que informação é essa? É justamente o predicado. O predicado é a informação que eu dou sobre o sujeito. Percebe? Então, um chama o outro. Tá? Então, para a gente relembrar aí, na prática, bora dar uma olhada aqui nessas duas recomendações do Guia de Conduta Consciente em Ambientes Naturais, certo? Elaborado pelo Instituto Chico Mendes. Então, o ponto 4 e o ponto 6, mais precisamente. Né? O 4 diz, embalagens vazias, traga seu lixo de volta. É muito interessante esse argumento, veja. Embalagens vazias pesam pouco e ocupam um espaço mínimo na mochila. Se você pode levar uma embalagem cheia, pode trazê-la vazia de volta. Faz todo sentido, né? Então, se eu trouxe a minha embalagem com a minha comida, com a minha bebida cheia, ocupou um determinado volume na minha mochila e também, né, tem um determinado peso. Ora, ela vazia vai ocupar muito menos, porque você pode amassar, você pode dobrar, você pode colocar uma sacolinha menor, certo? Então, se você levou, você pode trazer de volta e assim poupar o meio ambiente
né, a natureza de prejuízos, né, de poluição, de sujeira é ótimo, né? De sujeira, ok? Evite fazer fogueiras, é o ponto 6. Fogueiras enfraquecem o solo, enfeiam os locais de acampamento e representam uma das grandes causas de incêndios florestais, certo? Então, se eu fosse pegar algumas, não todas, dessas orações que estão aí, tá? Olha só o quadro que eu poderia ter e que de fato eu tenho aqui, certo? Então, ele separou aí dos dois textos 5 orações, ou seja, 5 termos que estão girando em torno de 5 verbos, cada oração com verbo. Lembra disso que a gente falou na aula passada, certo? Você conta o número de orações pelo número de verbos, tá? E aí presta atenção que a gente coloca aqui entre colchetes, certo? Em algumas orações o termo embalagens vazias e fogueiras. O que está acontecendo aqui? É que quando você fala embalagens vazias pesam pouco e ocupam espaço mínimo na mochila, você tem aqui 2 verbos. Percebe? Embalagens vazias pesam pouco e ocupam espaço mínimo na mochila. Você tem 2 verbos aqui. Pesam e ocupam. Então, se você tem 2 verbos, você tem quantas orações aí? Certo? 2. Certo? Então, nesse caso, você vai ter 2 sujeitos e 2 predicados. Um sujeito para cada oração, um predicado para cada oração. Só que qual é a questão? Quando eu digo embalagens vazias pesam pouco, tá bem claro e explícito aí a divisão. Qual é o termo que está representando o C sobre o qual estou dando informação? Bom, o C são as embalagens vazias, e é justamente isso aí que está representando esse C na oração, o termo embalagens vazias. Então, embalagens vazias é o sujeito, certo? E qual é a informação que eu dou inicialmente sobre embalagens vazias? Elas pesam pouco, então pesam pouco é o predicado. Agora presta atenção que há mais uma informação e ocupa um espaço mínimo na mochila. Só que, veja, não foi aí repetido o termo embalagens vazias. Fica implícito, né? Fica óbvio que embalagens vazias pesam um pouco e ocupam espaço mínimo na mochila. Ou seja, o que ocupa espaço mínimo na mochila? Embalagem vazia. Então, embalagem vazia aparece a primeira vez, no primeiro verbo, na primeira oração, e ela é omitida, o termo, né, é omitido na segunda oração, justamente para evitar repetição. Embalagens vazias pesam pouco e embalagens vazias ocupam espaço mínimo na mochila. Fica uma coisa repetitiva, cansativa. Então, o que acontece? Como o sujeito do segundo verbo é o mesmo referente, a gente aí faz o que a gente chama de omissão. A gente omitiu para evitar a repetição. O mesmo acontece aí em fogueiras, observa. Fogueiras enfraquecem o solo, primeira oração. Enfeiam, olha esse verbo aí, os locais de acampamento e representam uma das grandes causas de incêndios florestais. Eu tenho agora aí 3 orações. Só nesse período, 3 orações. E qual é o sujeito das 3? O sujeito das 3 é o mesmo, é fogueiras. Só que para evitar a repetição, o que eu faço com as 2 últimas orações, nos 2 últimos verbos? Eu omito, eu tiro para evitar a repetição. Veja como ficaria uma coisa muito, né, cansativa. Fogueiras enfraquecem o solo, fogueiras enfeiam os locais de acampamento e fogueiras representam uma grande, né, ou seja, não parece muito um aviso, uma nota, vamos dizer assim, oficial, né, de um guia. Então, houve aí a omissão. Então, o que esse colchete aqui está representando? Ele está representando que justamente qual é o sujeito, certo, nas orações em que os verbos aparecem sem esse sujeito estar explícito, tá? Então, aqui nós temos na primeira linha e na terceira sujeito, aquele sujeito que a gente chama de sujeito simples, aquele sujeito que só tem um núcleo, certo? Certo? Eu estou falando de apenas um termo substantivado aí no meu sujeito. Então, embalagens vazias. Qual é o termo aí que funciona como sujeito? Embalagens vazias, certo? E esse sujeito é um sujeito simples porque ele só tem um núcleo, ele só tem uma única parte substantivada aí que é embalagens. As embalagens. É um substantivo, certo? Fogueiras a mesma coisa, certo? Só tem uma palavra, inclusive. É óbvio que é um sujeito simples. Mas os outros sujeitos, eles não estão explícitos. Você recupera pelo contexto. Lembra lá como é que a gente chama esse tipo de sujeito que não está presente, mas você consegue recuperar? Sujeito oculto, certo? Ou desinencial, ou elíptico, ok?
dependendo aí de como você quiser chamar, tá? Também tem gente que chama de sujeito subtendido, ok? Como é que você sabe que esse sujeito está aí? É pelo contexto, tá? Quando você diz, fogueiras enfraquecem o solo, enfeiam os locais, está óbvio para o leitor que o elemento que enfeia os locais de acampamento continua sendo a fogueira. Percebe? Justamente porque você não repetiu, você não deu um novo sujeito. Então, subtende-se que o sujeito das orações seguintes é o mesmo sujeito da oração anterior. Okay? Já falei com vocês sobre isso em sala de aula quando a gente falou sobre ambiguidade, lembra? Né? Então, na hora de corrigir lá aquele exemplo lá da Paula Fernandes, da cantora que teve a cabeça atingida por uma barra de ferro e tudo mais. Vocês devem lembrar disso. Né? Então, você tem aí, né, relembrando comigo, revisando comigo, o sujeito simples e o sujeito oculto, o sujeito desinicial. Tá? Então, essa aula era curtinha mesmo, era só uma aula de revisão, como está aí no título, ok? Eu espero que você tenha conseguido lembrar aí, mais lá para frente a gente vai trabalhar com isso de forma um pouco mais profunda, ok? Lembrando também que está dentro do nosso cronograma falar sobre transitividade verbal. E aí eu vou, como esse assunto é um assunto crítico, certo? Não existe nada que você vai fazer mais lá na frente, em língua portuguesa, em termos de gramática, que você não precise disso. Então eu vou gastar um tempinho maior na aula que vem, mesmo sendo também de revisão, certo? Vai ser uma revisão, mas com aprofundamento, ok? Se você chegou até o final do vídeo, certo? Seja você daqui da escola, ou seja você de fora, se você achou essa aula proveitosa, não deixa de curtir, né? De dar o seu joinha aí, por favor, para alavancar um pouquinho esse vídeo. E também, se você não está inscrito, né, se inscreva, ativa aí o sininho para receber as notificações. Como eu disse, a gente ainda tem muito conteúdo pela frente, tanto de revisão, quanto de aprofundamento, como conteúdo novo também, ok? Então, é isso. Um beijo do Magro, que te amo vocês. Tchau!